Obrigado, Bela. Muito obrigado, Bela. Boa noite, Paulo. Estamos aí para esse importante debate que, ao fazer esse ciclo de debates, que a gente quer, vai compõe aí o cenário da comemoração do centenário do nosso partido, nós tivemos importância de colocá-lo porque, para a gente entender o Paraná que a gente fala moderno, nós teríamos que passar por esse momento, né? Porque o Paraná ele tinha uma conformação, depois aí o Paulo vai aprofundar essas questões, tinha uma conformação da sua atividade econômica e da disposição da sua população como um todo, e principalmente a partir da década de 70 e 80, ela vai tomar outra conformação. É claro que isso acompanha o Brasil como um todo, mas nós temos as nossas questões regionais que vão ajudar a entender e vão ajudar a disparar, vamos dizer assim, esse processo. Nas questões da história, geralmente a gente fala que tem alguns momentos, algumas datas, né, que ela personifica um momento de transição. Né? Quando a gente vai falar, né, o que vai ser sábado agora, né, o 7 de novembro, que para a Rússia foi em outubro, né, que foi a Revolução Russa, né? Ou quando a gente fala do 14 de julho de 1789, da Revolução Russa, que foi a queda da Bastilha. A queda da Bastilha em si é um fato, mas ele, por detrás, ele está mostrando, caracterizando uma série de questões que aconteceram. Então, para nós escolhemos esses dois momentos, né, que tem alguma conexão, né, que é a questão da geada negra no dia 18, que aconteceu no dia 18 de julho de 1975. Tá? Geada negra, camaradas, é assim, que geada, o termo técnico, né, das pessoas que trabalham com essa questão de clima e da agricultura, geada, ela é branca e ela é negra. A geada branca é aquela que deixa aquele orvalho, aquela questão branca, né, sobre as plantas, que acontece até uma temperatura de 0 a 5 graus. E a geada que nós estamos falando, e por isso que a geada negra, é de 6 graus para cima. Né? É aquela que entra e entra dentro, ela não fica na periferia, né? Vamos dizer assim, na pele das plantas. Né? Ela penetra as plantas e com isso ela mata. Por isso que ela mata as plantas. Né? E é isso que aconteceu no dia 18 de julho de 1975, quando no Paraná nós tivemos uma grande geada que a temperatura variou entre menos 3,5 a 9 negativos, né? E que abalou o estado do Paraná. E um outro fato que nós vamos falar é a construção da Itaipu Binacional. Né? O que tem tudo a ver isso? Tem a ver que esses dois fatores geraram uma demanda de uma mudança disso que a gente chama de diáspora da população. Né? Que a população vai sair tanto lá do oeste do Paraná, quanto do norte e noroeste do estado, e vão para várias regiões do Brasil. Né? Vão para o Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso, muitas pessoas vão. Né? Não sei se vocês sabem que tem uma cidade no Mato Grosso que chama-se Sinop, né? E Sinop quer dizer Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, né? É a sigla de Sinop, né? Então, de tantos paranaenses que foram para lá, até o último censo, eles identificaram que 10% da população do Mato Grosso, né? Nem falo do Mato Grosso do Sul, eram oriundas do Paraná, né? Para você ver a influência que esse processo teve. E essa questão da diáspora que a gente fala, né, foi um fato único, né, no Brasil, assim, depois de tanto momento. Claro que que a gente sempre conhece a vinda dos nordestinos para o Rio de Janeiro e para São Paulo, né, que foi bastante significativa, mas nós também tivemos aqui a nossa movimentação
que foi significado por esses dois momentos, né? Tanto da Itaipu quanto da questão da geada negra. Para falar isso, eu só queria para situar, né, que o Paraná ele se caracterizou economicamente até então, até o café, né, como a economia era puxada principalmente pela questão do extrativismo, né? Ou seja, ou da erva mate ou da madeira, né? Tinha indústria? Sim. As nossas indústrias, o que nós começamos, eram indústrias que começaram beneficiando a erva mate. Tínhamos indústria de madeira? Sim, várias, enormes. Já chegamos a ter uma das maiores do mundo, né? Se a gente considerar que a região do Contestado, até antes de 1916, era Paraná, oficialmente, né? Então, foi construída uma grande madeireira nessa região perto da ferrovia. Então, nós tivemos uma grande, e ainda temos, né? Ponta Grossa, por exemplo, minha cidade, tem hoje um grande setor madeireiro e tem grandes indústrias de beneficiamento dessa madeira. Claro que é feito de outra maneira, mas assim, então o extrativismo foi muito importante, né, até a década de 50, né, no Paraná. Não que não houvesse outras culturas, como do feijão, da mandioca, e outras, principalmente para o abastecimento, né? Nós sempre, todas as cidades, Curitiba mostra isso, né? Curitiba, para sua imigração, que foi cercada de colônias por todos os lados, né? Criou o seu cinturão verde, né? Mas, assim, a nível da economia, sempre foi relevante, né? Até a década de 50, esse extrativismo da erva mate, que beneficiou, fez o ciclo da nossa industrialização, boa parte das indústrias, né, do erva mate. O Paraná era um grande exportador de erva mate para o Uruguai e para a Argentina, né, e que isso já começa a unir a Foz do Iguaçu. Sabe que Foz do Iguaçu ela foi criada como uma colônia militar em 1900, no final da década do século XIX. Em 1910 foi criado um distrito que chamava-se Vila Iguaçu, que pertencia a Guarapuava, meus camaradas, né? Então, em 1910, o que é Foz do Iguaçu pertencia a Guarapuava. E essa ocupação militar, não porque nós estávamos em guerra, ela existia porque, historicamente, quem ocupava e explorava a nossa erva mate eram os argentinos e os paraguaios, né, que exploravam a nossa erva mate de toda aquela região. Então, se faz uma ocupação militar para dizer assim, opa, chega aqui, agora quem vai ocupar essa erva mate é os paranaenses, né? E que vai beneficiar, e depois, se vocês quiserem comprar, vocês compram um vinho Porto de Paranaguá, da onde saía as nossas exportações, né? Então, o Paraná ele tem uma ocupação que a gente chama assim, até a mais ou menos a década de 30, concentrado no que a gente chama de Paraná tradicional, que é o litoral, Curitiba, os campos aqui gerais e os campos de Guarapuava, né? Nós já tivemos aqui um momento que a gente falou, eu mesmo falei, sobre a tomada dos campos de Guarapuava, né, e das expedições que foram lá, tomada que foi feita sobre as sociedades indígenas que estavam lá, né? Então, isso é o Paraná tradicional. E as outras regiões são regiões de uma ocupação, principalmente econômica, não que não houvesse pessoas vivendo lá, né? Pessoas vivendo lá desde a antiguidade, nas sociedades indígenas que estavam lá, né? Mas a ocupação econômica ela é mais recente. O norte começa pelo famoso norte pioneiro, da onde é introduzido o café, é uma variante que veio de São Paulo, né, da cafeicultura de São Paulo, e ela vai seguindo a estrada de ferro que foi construída, né, que chega até Londrina, né, Londrina, né, da companhia inglesa que criou, e depois a companhia também de capital americana, que construiu toda aquela região, que chama-se Companhia Imobiliária de Melhoramentos do Norte do Estado do Paraná, ou a Cianorte, né, que hoje é uma cidade, mas que construiu toda essa região,
Então, o café ele veio acompanhando. Começou na década de 20, 30 no Norte Pioneiro, na década de 45 para frente, chega no norte, no norte do Paraná. Né? Falamos aqui também fui eu que fui um dos debatedores, sobre a revolta do Porecatu, que é gerada por disputa de terra, né? Porque eram terras devolutas, começa a haver essa exploração, começa a haver a cafeicultura, os grandes começam a constituir grandes fazendas, esses fazendeiros contratam grileiros de terra, esses grileiros de terra entram em confronto com os nossos camponeses, né? E se gerou a guerrilha do Porecatu com uma atuação forte do nosso partido, né? Isso aconteceu no metade da década de 40 para o início da década de 50, né? E o Sudoeste e o Oeste é ocupado principalmente pela uma variante vindo de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, né? Já expulso pelo latifúndio rio-grandense, né? Que começam a subir e começam a adquirir terras, né? Principalmente no Sudoeste. Também foi uma fala aqui dos nossos seminários, uma fala muito importante pelo nosso amigo Luiz Alberto Manfredini, que falou sobre a revolta dos camponeses, né? A revolta dos colonos do Sudoeste, né? Da tomada de Beltrão e de Pato Branco, né? Também pela essa mesma lógica que se deu no norte do Paraná, no Sudoeste, e não é à toa que foi o mesmo governador que ajudou a provocar isso, né? Em mandatos diferentes, que é o famoso governador Moisés Lupion de Troia, né? Então, o Paraná tem uma ocupação diferenciada culturalmente, né? Não é à toa que, se você vai à linda e bela cidade de Capanema, fronteira com a Argentina, eles têm mais ônibus à disposição deles que vai para Porto Alegre do que para Curitiba. E Porto Alegre é muito mais longe, em quilômetros, do que de Curitiba. Por quê? Porque é a formação cultural, né? Dos camponeses que foram para lá, né? Então, essa característica ela foi mexida, né? Por esses dois fatos que a gente está trabalhando em tela. Primeiro, a questão da construção de represas, que começa pelo Rio Iguaçu. Começa lá atrás, ainda por a ocupação de rios aqui aí perto de Curitiba e na Serra do Mar, né? No advento da construção, da criação da Copel. Nós temos que entender, vocês, camaradas, que nós tínhamos essa economia pautada pelo extrativismo, mas que o Paraná começa a forjar um outro projeto, começa a pensar que tem que fazer uma diversificação, começa a apostar que tem que ter uma industrialização maior, não só na base da transformação desse extrativismo. E já começa a ver fontes da questão do seu crescimento. Uma delas é a questão da energia, né? Não é à toa que o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que também agiu para tentar resolver os problemas de terra lá de Porecatu e outros deixados pelo Lupion, ele cria no seu governo a Companhia Energética do Paraná, a famosa Copel. Para quê? Para criar todo esse processo de energia, que o Paraná precisava de energia. E depois, o mandato sequente, que é um mandato interessante, é o mandato do Ney Amintas de Barros Braga, todo mundo conhece o Ney Braga, né? O Ney Braga ele pertencia a um partido que era minoritário no Brasil, mas era majoritário no Paraná, chamado PDC, Partido Democrata Cristão. Né? Nada a ver com a democracia cristã que nós temos hoje no Brasil, mas mais próximo da democracia cristã que tem na Europa. E eles queriam fazer, nessa época, uma unidade, criar uma terceira via. Hoje nós estamos tanto nessa questão de terceira via, né? Eles queriam criar uma terceira via que era uma alternativa entre o capitalismo e o socialismo. Né? E eles tentam criar, e eles eram discípulos de um padre chamado Padre Lebrun,
E esse padre, ele acreditava que o capitalismo tinha que agir sobre forma do planejamento. Todos lembram que o planejamento é uma coisa que nós, socialistas, trouxemos durante o processo das revoluções, desde a República de Weimar, com Ilferdin, passando pela Revolução Russa, os planos, a nova economia política de Lenin, os planos quinquenais, e aí vai para frente. Né? Então, eles achavam que o planejamento era uma questão importante e a atuação do Estado para induzir o crescimento. Isso é uma coisa que nos aproxima, né? E o governo o governo do Ney Braga, né, pega já essa herança um pouco do Bento Munhoz da Rocha Neto e tenta pensar um Paraná do futuro. Né? É por isso que ele começa a construir estradas para fazer interligação, essa estrada que vai sair, a famosa 277 de Paranaguá, que vai até Foz do Iguaçu, né? A estrada do café, que era para, enfim, trazer o café do norte do estado do Paraná até o porto de Paranaguá para dinamizar o porto e também para reforçar a nossa questão ferroviária para que a gente não perdesse exportações e coisa para Santos, né? Porque os paulistas queriam dominar o norte do estado do Paraná, né? Então ele joga um lance para que o Paraná comece a ter outras alternativas. O café veio como uma grande alternativa num primeiro momento. Bento Munhoz da Rocha Neto, que era um governador intelectual, professor da Universidade Federal do Paraná, ele e os paranistas, né, os neoparanistas, paranismo é um movimento de intelectuais, né, que é do início do século XX, né, e os neoparanistas da década de 40 e 50. Entre eles está Wilson Martins, Temístocles de Linhares. Esses aí, eles achavam que o Paraná ele tinha essa tradição para ter tudo que pudesse dar de certo dentro de um novo Brasil. Né? Eles falavam que o Paraná era um estado que tinha prosperidade, tinha terras boas e que tinha uma imigração europeia forte e que já estava induzindo na industrialização e nos outros pontos, na formação de alguns centros urbanos, e que, através da cafeicultura, isso ia dinamizar e o Paraná ia ser um estado que ia dominar politicamente e economicamente o Brasil. Isso que falavam os neoparanistas, né? Contestado por tantos, né? Se vocês quiserem ver boas contestações, eu gosto de um que está vivo até hoje, que chama-se Dalton Trevisan, né? Dalton Trevisan, ele era um inimigo assaz desses neoparanistas, né? E achavam e tentavam pôr outras aspas dentro desse processo de desenvolvimento. Mas, assim, sobre esse desenvolvimento, que foram feitas inúmeras coisas, né? Só para a gente ratificar, né? A Praça 19 de Dezembro é um monumento pelo centenário da emancipação do Paraná. Era mais ou menos o tipo do pensamento que se tinha na época. E lá colocaram lá o homem nu, né? Que estava olhando em direção aos cafezais, né? Olhando em direção aos cafezais, que ia fortalecer o Paraná, olhando também para o oeste, para as potencialidades energéticas do oeste, né? Que o Paraná vai começar a explorar o Rio Iguaçu como fonte de energia, como eu já falei. Né? Ele está olhando lá e está mostrando os músculos de um forte trabalhador, né? E que por detrás tem aqueles painéis que é do Humberto Coso e do Poti, que mostram as fases econômicas que o Paraná passou, e, pelo outro lado, passa a história da justiça. Né? Ou seja, é um Paraná que tem fortes braços e que vai se desenvolver porque trabalha e tem justiça. E no meio tem um obelisco que lá está colocado o nome de todos os governantes até 1953, ou seja, os governantes dão a base desse processo, e sobre esse obelisco está lá o brasão do estado do Paraná, ou seja, o Estado paira sobre a sociedade. Né? Essa é a leitura que o Bento Munhoz da Rocha Neto quis fazer, né? Dessa obra para representar o centenário da emancipação política do Paraná. Né? Só como um
um parêntese, né? A mulher não é dali. A mulher chama-se A Justiça, né? A Justiça. E ela era para ser colocada na frente do Palácio da Justiça, que foi construído nessa época. Uma época de muitas riquezas, né? Geradas pelo café. Teve a Exposição Internacional do Café. Então, construíram várias coisas em Curitiba. E entre elas, o Centro Cívico, e eles queriam colocar na frente do Palácio da Justiça um símbolo da justiça. Mas só que eles esperavam que o símbolo da justiça fosse aquela mulher cega, né? Ou seja, não tem posição, com uma balança na mão e com uma espada na outra, né? Para mostrar a neutralidade. E os autores, né? O Stenzel e o Coso, representaram a justiça como? Primeiro, ela está sentada, né? Ou seja, ela não anda. E ela tem olhos bem grandes, né? Ou seja, ela tem posição, sim, né? E, por mais, seios bem grandes para alimentar toda a parte que se aproveita da justiça, né? Essa leitura de justiça não foi aceita. E ela ficou por 25 anos escondida atrás do Palácio Iguaçu. Até que um prefeito urbanista de Curitiba resolveu dar uma animada na Praça 19 de Dezembro e falou: vamos trazer e levar ela com o marido dela, né? E colocar ela perto do homem nu. Mas, na verdade, eles são peças diferentes, né? Falo isso, né, para mostrar que esse pensamento queria iluminar o que o café podia trazer para o Paraná. E, dentro dessas questões do café, eles vieram para o Paraná inúmeras pessoas do norte do estado do Paraná, de São Paulo, mineiros, muitos mineiros, né, ocuparam o Paraná como um todo. E esse Paraná precisava de diversificar, né? Precisava de diversificar. E essa questão da energia foi uma questão prioritária e que foi levada aos generais, né? Daí já estou falando já na década de 60, o Brasil precisava disso, né? Para dois governos que eram ditaduras, o Brasil e o Paraguai, construíssem a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Esse acordo é feito durante a década de 60, começam as conversas, né? E se fecham esse acordo para a construção dessa usina que vai trazer grande pessoas para Foz do Iguaçu. Só para vocês terem uma ideia, Foz do Iguaçu, em 60, tinha 28 mil habitantes. Em 70, tinha 34 mil habitantes. Em 80, tinha 136 mil habitantes, né? Foram construídas 9 mil casas. Quem é de Foz do Iguaçu sabe, né, que são lá a Vila A, C, tem a parte A, B, tem a parte lá do Paraguai, né, que eram para as pessoas que foram trabalhar e foram construir. Então, Foz do Iguaçu saiu de uma vila em 1910 para chegar em 60 com 28 mil, e em 80 em função da Itaipu. A Itaipu vai ser inaugurada na metade dessa época, né? Com 136 mil, né? Nesse período da construção. E isso faz parte um pouco da diáspora, porque boa parte que vieram para construir saíram, né? Foram para outros estados, não ficaram ali. Muitos ficaram em Foz do Iguaçu, mas Itaipu também provoca uma diáspora que é dos agricultores. Como era a época da ditadura, né, mais de 8 mil agricultores foram desapropriados. E desapropriados, muitas vezes, não pagando o justo. E uma série muito maior de agricultores que eram poceiros que não foram desapropriados. Né? Não foram desapropriados e perdendo suas terras. E sem falar com as terras indígenas, meus camaradas. Os indígenas que já sofreram com o processo da colonização espanhola e depois da portuguesa, a questão da construção do Brasil, né? Os próprios imigrantes sofrem essa nova hecatombe que é Itaipu, né? E que tem uma ação que é sentido até hoje, né? Muitos indígenas, principalmente dos Guaranis, lutam por posse de terra nessa região,
né? Então, vejam que essas questões são deflagradores de movimentos sociais, né? Então, essa construção de Itaipu, né, ela vai liberar uma série de muitas pessoas, como vai atrair uma série de pessoas para essa região, né? E vai gerar, por exemplo, né, vai concretizar um dos movimentos, que é o movimento de atingido por barragens, que não era só do Paraná, era principalmente também do Rio Grande do Sul, né? Mas no Paraná tinha a sua força, já atingido por essas barragens que tinham sido construídas antes no Rio Iguaçu, e essa de Itaipu também foi importante, né? Para constituir esse movimento, que eram as pessoas que perderam suas terras e com isso também não tinham como sobreviver, né? E é desse movimento que vai ser feito em 1980 uma reunião na cidade de Cascavel e vai se criar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, ou seja, o MST. O MST é fruto direto dos atingidos pela barragem, é fruto direto dessa ação que é feita pela Itaipu, da construção do Itaipu, né? E do não assentamento das pessoas que estavam na região, né? É claro que tem aí, eu falo filho direto, mas é claro que tem toda uma organização, principalmente parte da igreja brasileira, né? Das pastorais, que vão conseguir ajudar a construir esse movimento. Mas só para mostrar que tanto o movimento atingido por barragens ganha uma força muito grande por causa dessa questão da Itaipu, e se forma e ganha grande força no Paraná, como o congresso que funda o MST é feito em 1980 em Cascavel, no Paraná, né? Por outro lado, né, um pouco nós temos lá a cafeicultura ia muito bem, né? A riqueza do Paraná estava, a riqueza da agricultura feita, claro, nos maiores latifúndios, ainda em confronto com os camponeses, né, que não deixaram de existir, né? Mas a riqueza estava lá, né, na capital internacional do café, Londrina, né? Nesse dia 18 de julho, né, de 1975, foi afetada cerca de 1,6 milhões de hectares de plantações de café foram afetados. Só para você ter uma ideia do que era o café, né? Hoje, o Paraná cultiva café em 5,3 mil hectares. Na época era 1,6 milhões de hectares, né? E isso teve dia porque 99% do café foi queimado pela geada negra. E a economia do Paraná foi lá para baixo, né? E nessa época, algumas introduções feitas pelo planejamento de introduzir novas culturas, o Paraná também constituiu vários órgãos estatais para fazer pesquisas da agronomia, para introduzir novas modalidades, né? O trigo era uma delas. O trigo também foi afetado pela sageada do dia 18 de julho de 1965. Eu lembro muito bem, eu me diverti, tinha 12 anos de idade, fazendo bonecos de neve em Curitiba, porque foi o dia da nevada em Curitiba, né? Quem é mais velho nessa época já lembra desse fato, né? E o trigo também sofreu com essa geada, mas o trigo teve uma perda de 50%, enquanto o café perdeu 90%, o trigo perdeu 50%. Isso é uma das razões que o pessoal falou, nós temos que variar, temos que pôr outros produtos, e aí vai abrir a possibilidade da colocação, camaradas, da colocação de culturas como milho, como já falei, do trigo, e como a soja, né, que vai ser induzido principalmente por essas ações do Estado. O Estado vai colaborar com isso, o Estado vai fazer pesquisa inclusive, que vai ser colocada, por exemplo, aqui na minha região, né, do plantio direto, né, que foi uma revolução no processo da agricultura e que vai permitir, né, que tenhamos várias safras no mesmo ano. E isso é o polo da criação do Paraná que a gente fala. Mas é claro que deixa um espólio muito grande, né?
por isso que a gente fala da diáspora, né? Que é da movimentação dos paranaenses, dos paranaenses que vieram para Itaipu. Eu falo isso, que esses dois fatos eles estão vivendo no mesmo momento, né? Eles estão vivendo no mesmo momento da década de 70 da década de 80, né? Da construção da Itaipu e da Geada Negra, né? E que vai atrair bastante pessoas, vai também fazer com que várias pessoas vão, como eu já falei, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso do Norte, e que vão, boa parte, para as grandes ou médias cidades do Paraná. Ou seja, as cidades que tinham mais estrutura vão começar a trabalhar isso, né? Isso o Paulo vai falar, né? Com maior propriedade, mas assim, qual é o rogado dessa questão? É que a cafeicultura ela era uma cultura com uma mão de obra muito extensiva, precisava, que não era maquinizado. Agora que estão maquinizando, né? Mas não era maquinizado. Exigia muita mão de obra para colher, para beneficiar o café, até chegar em sacar e mandar para o porto ou para o seu beneficiamento, né? Quando arruína a cafeicultura e o Paraná começa a apostar em outros tipos de cultivares, né, outros tipos de culturas, o que vai acontecer é que vai espantar uma mão de obra muito grande, um número muito elevado de pessoas que trabalhavam na cafeicultura, né? Cidades inteiras que vão praticamente desaparecer, né? No Norte Pioneiro, por exemplo, uma cidade chamada Jabuti, né? Chegou a ter 25 mil, 22, 23 mil pessoas, hoje tem 2 mil, 3 mil pessoas, né? E vai criar também essa tendência, né, da criação, do fortalecimento, do crescimento urbano, e aí boa parte das lutas não vai deixar de existir lutas na agricultura. Aí está o MST, né? Não vai deixar de ter na parte rural, mas vai transferir as lutas das terras, que já aconteciam em algumas cidades como Curitiba, né? A luta das terras para as lutas urbanas, né? Para o disputo e acesso à terra urbana, que vai ser até um debate futuro. Nosso camarada Ângelo Carlos Vagnoni, que participou dos movimentos em Curitiba, vai falar sobre isso, né? Mas, dito isso, desse arremate, eu passo aí a palavra para o Paulinho, que vai alinhavar muito melhor que eu agora essas duas questões da diáspora paranaense, e volto no final. Paulinho, é com você, meu camarada. Obrigado, professor Elton. Obrigado, Alisson, que está aí nos ajudando na técnica. Obrigado, Isabela, que tem nos recebido, minha querida orientanda lá do Instituto Federal, do curso de Gestão Pública. Estamos firmes, né, companheira? Agradecer o convite, né, do PCdoB, para a gente poder fazer esse bate-papo aí. Elton deu um contexto belíssimo aí, né, pela sua trajetória na história do Paraná, né, esse conhecimento que ele traz. Então, basicamente, dá todo o contexto. E eu me ocupo me aproveito, né, e desse tempo que ele teve de poder explanar, e vou tentar fazer algumas conversações, alguns diálogos até com o que o Elton levantou. Talvez, Elton, você vai ver, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida, mas você vai observar que muitos aspectos que você tratou, eu coloquei aqui e vão ajudar esse diálogo. Então, acho que nós estávamos sintonizados. Eu preciso fazer a exposição, Alisson, direto por aqui? Maravilha. Agora eu já consigo operar aqui, né? Então, como nós tínhamos uma diáspora para pensar, né, colocando esse tema que foi colocado, e me chama a atenção, e tinha Itaipu como uma discussão, né, a construção da binacional, e tinha a questão da Geada Negra, eu fui tentando me encontrar nesse movimento, né, para trazer esse diálogo para vocês, e por isso eu pensei, quais elementos eu vou reunir para poder conversar com meus camaradas lá na live que nós vamos fazer. E eu
pensei esses elementos. Um elemento está dado, e creio que o Elton mencionou, e talvez eu consiga agora mostrar, talvez na forma do mapa do Paraná, um pouco desses movimentos que nós tivemos de frentes de ocupação que vão historicamente se formando no Paraná e que podemos considerar como ciclos, né? Ciclos de migração, que vão formar 3 grandes frentes, né? Se vocês observarem aí, uma mais ao norte, uma mais ao sudoeste e uma mais ao Paraná tradicional, até que o Elton já construiu muito bem essa análise. Então, se a gente pudesse, grosso modo, pensar alguns ciclos, e aí eu já introduzo aqui no diálogo um geógrafo brasileiro bastante importante para nós, que é o professor Milton Santos, que vai fazer uma análise de que o território brasileiro, né, e por conseguinte os vários territórios que vão se constituir, eles se desenvolvem a partir da qualidade técnica e tecnológica daquela determinada sociedade naquele determinado tempo. Então, assim, ele vai dizendo que o território como um meio, né, de ocupação humana, ele vai se transformando do seu meio natural para um meio técnico. Então, vem uma certa tecnificação do espaço. Essa tecnificação do espaço sofre um acréscimo de ciência e tecnologia, até o último estágio que o Elton estava falando ali da modernização, me parece que conversa bem com esse momento, né, de uma cientificação, uma tecnificação do espaço, né, e aí uma revolução científico-informacional, então um meio técnico científico-informacional. Então, quando o Milton Santos coloca essa forma de interpretar o desenvolvimento do território, a gente pode colocar e aplicar no Paraná. Então, queria ressaltar a obra desse geógrafo que sempre acompanha a gente nas análises. E pensar esses processos agora humanos, né, que vão levar a esses ciclos. Então, esse primeiro ciclo que a gente poderia pensar já é um Paraná no século XX, né, nos seus primeiros 40 anos ainda de uma economia de subsistência, como nós até tratamos ali na fala do Elton, uma população mais dispersa, mais rarefeita, né, Elton até mencionou, né, do município de Guarapuava, né, da vila de Foz do Iguaçu pertencer, né, ao município de Guarapuava, para a gente ter essa dimensão de como havia uma ocupação territorial dispersa, rarefeita. Um processo de povoamento, né, onde essas frentes, então, que vão se estabelecer, vão vir a frente desse Paraná tradicional, a frente mais ao norte e a frente mais ao sudoeste. Então, vou avançar aqui. E aí, talvez, conversando um pouco com também a fala do Elton, né, sobre essas frentes, né, uma que vinha mais realmente a partir de mineiros, de paulistas, que ocuparam vários ciclos também, acho que isso é importante registrar, a nossa tradicional frente, né, já que vinha da ocupação portuguesa, que vem pelo litoral, vem por São Vicente, vai ocupar o Planalto, o primeiro Planalto, vai implantar, então, as condições até para o que virá a ser depois a capital do estado, né? E a frente sulista, que foi aqui citada já, rio-grandense, catarinense, que faz essa adentra. Então, essas frentes de expansão são muito importantes para entender o território. Por quê? Porque essas frentes de expansão, elas vão carregar em si, né, a predominância de elementos da cultura, de elementos da técnica e da forma de organizar o trabalho, né, das diferentes produções, né, das comunidades que traziam, né, já essa experiência do trabalho com a terra, né, tanto é que o café vai acabar se colocando como um forte fator de agregação de força de trabalho, né, assim como também, né, a ocupação do Sudoeste traz uma forma de ocupação, né, e dessa forma as frentes de expansão vão se colocar no território nessa primeira etapa. Numa segunda etapa, podemos dizer que ali entre os anos 40 e os anos 70, vai acontecer um aceleramento da fronteira agrícola
principalmente intensificando essa monocultura que se fazia presente, não só no norte do Paraná, e aí nós vamos ver mais para frente, eu vou mostrar um mapa que vai mostrar como a atividade do café se disseminou desde o norte pioneiro, né, e realmente ele foi uma atividade que ocupou outras partes do estado do Paraná, mas que efetivamente, né, concentrou-se como área central, né, como área de grande produção mais ao norte, mas teve toda uma extensão territorial enorme. Além, né, obviamente, dessa expansão, né, da população rural por conta, né, da agregação de muita mão de obra. Tanto é que a gente vai ter ali no início, né, 1940, o Paraná com uma população de 1.236.000 habitantes, e encerra o ciclo de 30 anos com uma população de quase 7 milhões de habitantes. Então, como este estado agregou população neste ciclo de migração. Então, aqui nós temos chegadas de levas de população de diferentes regiões. E aí, mais próximo ao nosso ciclo contemporâneo, aí, né, o processo de modernização da agricultura, qual falamos agora, que casa, de certa maneira, né, com essa história também de uma agricultura mais voltada, né, para a indústria, para uma agroindústria, uma nova organização do território, né, na forma da organização do trabalho, e aí, de certa maneira, essa nova forma de divisão do trabalho vai produzir a grande diáspora. Né? Então, eu acho que já a diáspora ela acontece tanto na chegada, eu acho que o Elton falava, né, dos que estão chegando e dos que estão partindo, né, mas de que a chegada ela vinha numa característica de agregar mão de obra na atividade agrícola. Né? Agora, após a crise, né, nós vamos falar disso mais à frente, nós vamos ter realmente imensas correntes migratórias, né, que vão se distribuir para além da fronteira do estado, inclusive para outros países. E aí, esse ciclo inicia-se com uma população de 6.997.000 e fecha no seu ciclo de 30 anos com uma população de 9,5 milhões de habitantes no Paraná. Pesquisando agora para fazer a conversa com o Elton hoje à tarde, eu fui a alguns artigos e algumas pesquisas, encontrei uma pesquisa bastante interessante sobre o sudoeste do Paraná, e o autor da pesquisa, o Mondardo, que é o nome dele que está ali no mapa, ele fala sobre o sudoeste, né, e sobretudo a migração que chega e depois que circula, mas para fazer isso ele faz do Paraná todo, e eu gostei do mapa que ele colocou, desses ciclos. Então, aqui esse mapa 2, ele fala, principais fluxos migratórios intermédios regionais de origem rural e destino urbano, então saindo do rural para o urbano entre 1986 e 91. Então, a espessura das setas equivale a milhares de pessoas, então a seta mais grossa são mais de 5.000 pessoas, né? Digamos assim, que seriam correntes contínuas de pessoas, né? E as linhas mais finas menor que 2.000 pessoas, transitando no território num período de 86 a 91. Então, aí num período curto aí de 5 anos, ele conseguiu capturar essas informações e mostrar esse movimento que acontecia. Da mesma forma, ele faz isso com uma certa migração rural-rural, que também vai acontecer em função das crises, aonde o próprio agricultor vai tentar buscar novas terras para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Então ele faz uma pesquisa muito interessante nesse sentido e mostra, né, que na década de 1970 em torno de 2,7 milhões de pessoas deixaram de residir no meio rural, só na década de 1970. Deste total, cerca de metade foi absorvida pela área urbana do próprio estado, no caso do Paraná, e o restante dirigiu-se para além de fronteiras estaduais com destinos rurais e urbanos. Eu trouxe aqui uma linha, né, um gráfico que mostra essa urbanização do Paraná, e aí, porque dos anos 40 aos anos 70 a gente poderia fazer uma medição, né, que foi o período realmente de intenso crescimento de população rural, assim como se cresceu também, aumentou a população urbana, aquilo que nós estávamos falando, aquele fenômeno, né, da atração
de pessoas para o meio rural também, mas que logo depois vai se inverter em função, no caso do Paraná, sobretudo, da geada. Porque aqui nós estamos exatamente, voltando, desculpa, passei aqui, estamos aqui na curva da população rural, exatamente no período da crise da geada, que vai ser o primeiro assunto que eu quero trazer. Em tópicos, porque o Elton fez uma belíssima abordagem, e acho que eu mais ilustro aqui, Elton, muitas das questões que tu colocou, mas vale a pena comentar. Primeiro sobre a geada negra, né? Que ela não está em si só explicando um fenômeno de crise econômica. Nós podemos dizer que nós temos um fator climático, né? Usando um pouco conhecimento da geografia física, mas que está associado a uma condição que o território já vinha acumulando. Inclusive, uma questão, né, que alguns autores vão dizer que houve, em parte, uma permanência da ideia da crise do café cultivada durante muitas e muitas décadas, como se fosse algo dado e acabado. Então, muito o discurso da imprensa, havia algumas dissertações que falava dessa permanência como se fosse uma crise que atribuía-se totalmente ao aspecto climatológico, quando na verdade ela tinha interesses de caráter político, de caráter social e todo uma reestruturação produtiva que estava para vir. 18 de julho é o fato, né? A geada realmente, naquela noite, né, dizimou todas as plantações de café, o Elton estava mencionando, ela congela toda a água que está dentro das plantas, das folhas das plantas, do caule das plantas, da casca da planta. Então, todo e qualquer elemento líquido ali queima, né? Queima no sentido de que congela e daí perde sua função e imediatamente destrói, né, a plantação. Então, na verdade, o pé de café fica irrecuperável, ele tem que ser arrancado, tem que ser plantado outro. Por isso ele vai dar uma crise muito profunda, né? O que provoca o êxodo de cerca de 2,6 milhões de pessoas. Gente, isso é muita gente, porque quando você envolve toda a cadeia produtiva do café, os jornais da época publicavam, né, Folha de Londrina, não sobrou um único pé de café no Diário do Paraná. Geada traz catástrofe para a economia nacional. Dos dados meteorológicos da época, talvez não esteja tão legível, mas eu vou procurar mostrar aqui que no dia... Aqui são cenários do dia 13 de julho, aqui onde estou passando o mouse, no dia 14 de julho, no dia 15 de julho, no dia 16, no dia 17 e no dia 18. O contorno é da América do Sul e aonde se forma então a frente, né, essa massa fria, essa massa polar que vai efetivamente produzir, né, vai entrando no continente sul-americano e no dia 18 chega até a linha do Equador, ultrapassa a linha do Equador, né? Então já vai lá para a região norte do Brasil levando um frio muito grande e produz no epicentro, né, uma onda de frio muito grande, responsável então por queimar os pés de café. Essa foto aqui é do Jaime Caneto, né, que era um produtor de café, e eu trouxe ela aqui para mostrar de certa maneira porque ele faz um anúncio no dia 19, como o governador decreta o fim da cafeicultura no Paraná. Com isso, o êxodo do campo para a cidade vai atingir 2,5 milhões de pessoas no estado durante aquela década, perto de 300 mil lavradores no ato naquele dia 19 ficam desempregados. Então, o que é que você tem? Você tem uma massa humana que vai produzir aquilo que a gente depois vai ensinar nas aulas de geografia para os nossos alunos como o êxodo rural, né? Um fenômeno geográfico, mas que é um fenômeno geopolítico, geoeconômico, cultural, ambiental, porque pode eventualmente haver migrações por motivações, né, de catástrofes ou situações ambientais. Posso assegurar que Itaipu é um desses casos, né, mas que neste momento, no que tange à discussão da mudança, né, da queima dos cafezais e dessa mudança, dessa reestruturação, que durante a década
mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200, deixaram o campo no Paraná. Perto de 80 mil pequenas propriedades deixaram de existir no Paraná entre 75 e 85. A Geada Negra acelerou o processo de êxodo rural, que vinha se desenhando desde a década de 1960. Quer dizer, o café já tinha um problema que acumulava ao longo do tempo, né, embora estivesse com alta produtividade, mas havia, né, necessidade de uma transformação estrutural na forma de organizar a agricultura do Paraná, e talvez ali nesse momento, como foi dito, foi um momento que acelerou então o processo. Aqui só para ilustrar, né, essas setas indicam o caminho do café no Paraná. Esse trabalho está num livro, né, Trabalho com Mapas Paraná. Então ele mostra, né, que o café foi se instalando a partir de uma das frentes de expansão, conforme nós falamos, e foi se adentrando até o oeste do Paraná. Para concluir, para a gente fazer o segundo contraponto com o Elton, né, e também poder convidar os camaradas, os colegas que estão aí assistindo a gente, que querem colocar alguma questão, falar um pouquinho da Itaipu. E aqui trazer uma discussão de um outro geógrafo, que eu também acho importante, que trata, né, da questão das territorialidades, né? Podemos aplicar isso também aos trabalhadores rurais do período do café, mas acho que no exemplo da Itaipu, o conceito de territorialidade fica bastante claro também, porque aqui nós estamos falando de pessoas que moraram durante anos na região, são seus parentes, né, são poceiros, são proprietários, pequenos proprietários de terras, que estavam numa determinada área, que vai sofrer um projeto e que vai impulsionar uma diáspora, né, uma movimentação ligada à questão da propriedade da terra. Então, já foi dito, ela é um projeto antigo, mas que de fato, a partir de 72 ela começa, né, a se tratar nas tratativas dos governos de Brasil e Paraguai. Ela vai ser concluída, né, na sua fase estrutural ali está um errinho, é 1984, não é, desconsidere o ano ali, é 1984. Então ela começa e lá em 75 ela vai estar funcionando já com a parte de início das fundações. Em outubro de 82 ela vai construir a parte da barragem, depois vem a parte dos equipamentos eletromecânicos, das turbinas, tudo isso que vai sendo instalado, né, nas várias etapas, até que em 84 os geradores, né, e as turbinas estão instalados, e a partir dali então ela começa a operar. Nesse período de construção, mais ou menos aí indicado, né, também 40 mil trabalhadores diretos. Isso significa dizer a quantidade de residências que foram construídas, principalmente em Foz do Iguaçu, né, para abrigar toda essa quantidade de trabalhadores. Do ponto de vista dos atingidos, né, alguns dados que eu busquei hoje também, 42 mil atingidos do lado brasileiro. Eu não consegui os dados do número de atingidos do Paraguai, mas trouxe esses dados aqui para a gente, para a conversa de hoje, né? E a região oeste, então, ela teve, nesse movimento, cerca de 11% da sua população deslocada de alguma forma, seja dentro, né, das próprias áreas aonde foram realocados alguns moradores, como também, em alguns casos, né, houve a própria decisão de vender a terra e indenizar e sair para outra região, né, ou comprar outra propriedade, e, enfim, foram várias as formas de movimentação de pessoas, mas não deixou de acontecer muito conflito. Então, quando o Elton fala que há uma gênese, tanto do movimento de atingidos por barragem, como há uma gênese também do movimento dos trabalhadores rurais sem terras, deve-se exatamente a esse intenso quadro de negociações que aconteceu durante todo o período de construção. Então, foram décadas ali de intensa discussão até que, né, as indenizações começam a ser concluídas, os proprietários começam a fazer os acordos, e aí, de fato, começa a expulsão.
porque a hora que o lago começou a encher, né, não tinha mais negociação nenhuma. Então, quem não tinha conseguido vender até então teve que se mudar. Muitos vão para o centro-oeste do país, para o norte do país. O Elton até mencionou, né, que alguns vão para o Paraguai, né, vão acabar indo para lá. Uma outra porcentagem vai acabar se reestruturando no próprio local de origem, né, comprando outras pequenas áreas e, por fim, tentando manter a vida na região ou no seu território de origem. Considerando aqui a pesquisa do Zahara, aqui, eu tirei esse dado da pesquisa dele hoje, considerando apenas os desapropriados por Itaipu, 27% destes, né, dirigiram-se às áreas urbanas, o que nos leva a crer que os processos de expropriação analisados contribuíram decisivamente para o êxodo rural e para a expansão das áreas urbanas. Então, talvez uma resposta para o que a gente estava conversando, né, que é essa formação das camadas populares periféricas das cidades de Londrina, que vão crescer absurdamente, né, com população periférica, da cidade de Maringá, outras áreas